Nosso grupo é composto por Luciano, Carlos, Paloma e Mariana. Hoje nós iremos falar de Charles de Montesquieu. Ele foi um grande e importante filósofo, político e escritor francês. Nasceu em 18 de janeiro de 1689, na cidade de Bordeaux, na França. É considerado um dos grandes filósofos do Iluminismo. Montesquieu nasceu numa família nobre francesa, estudou numa escola religiosa de oratória. Após concluir a educação básica, foi estudar na Universidade de Bordeaux e depois em Paris. Nessa instituição, teve contato com vários intelectuais franceses, principalmente com aqueles que criticavam a monarquia absolutista. Com a morte do pai em 1714, retornou para a cidade de Bordeaux, tornando-se um conselheiro do parlamento da cidade. Nesta fase, viveu sob a proteção de seu tio, o barão de Montesquieu. Com a morte do tio, Montesquieu assume o título de barão, a fortuna e o cargo de presidente do parlamento de Bordeaux. Em 1715, Montesquieu casou-se com Jeanne Lartigue. Tornou-se membro da Academia de Ciências de Bordeaux. E nessa fase desenvolveu vários estudos sobre ciências, porém, após alguns anos nessa vida, casou-se, vendeu seu título e resolveu viajar pela Europa. Em 1729, enquanto estava em viagem pela Inglaterra, foi eleito membro da Royal Society. Montesquieu morreu em dia 10 de fevereiro de 1755, na cidade de Paris. Bom, vou falar um pouco então agora da visão política e os ideais de Montesquieu. Era contra o absolutismo, a forma de governo que concentrava todo o poder ao rei. Fez várias críticas ao clero católico, principalmente sobre seu poder e interferência política. Defendia aspectos democráticos, de governo e respeito às leis. Defendia a divisão do poder entre três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu vou falar sobre as obras principais. Carta a Persas, 1721, O Espírito das Leis, 1748, Considerações sobre as causas da grandeza dos ramos e de suas decadências, Contribuições para a Enciclopédia, organizada por Diderot e de Alembert. Frase de Montesquieu: um governo precisa apenas vagamente o que a traição é, e vai contribuir para o despontilismo. A pessoa que fala sem pensar assemelha-se ao caçador, que dispara sem apontar. Leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Em seu livro, tenta desenvolver um governo efetivo, que irá manter o país unido. Montesquieu acredita que o país efetivo, tipo de governo, é monarquia. Através dela, o monarca exerce seu poder. Com sua nobreza e o clero, o parlamento controlam suas ações. Ele acredita que o fraco deve se proteger do forte através das leis e pela separação dos poderes. Ele defende a tese de que a nobreza e o monarca devem ambos estar presentes e não terão sucesso um sem o outro. Para se ter sucesso, deve-se compreender que os membros das classes não eram iguais, mas tinham algumas necessidades semelhantes. Ele refere-se à importância de se educar o cidadão no sentido de entender que as leis eram o caminho certo a seguir e explicar o porquê dessa necessidade. Montesquieu acreditava que a religião era a peça fundamental para ajudar a controlar o país, deve ser utilizada pelo governante para manter a lealdade dos cidadãos. No geral, o espírito das leis não foi seguido à risca pelos governantes em seu tempo, mas serviu de guia para muitos governos, inclusive em nossos tempos. Objetivo claro: destacar e analisar em separado o aspecto propriamente político e social do homem. Não se deve de modo algum estatuir pelas leis divinas, o que se deve ser pelas leis humanas, nem regulamentar pelas leis humanas, o que deve ser feito pelas leis divinas. Escrever ele, estabelecendo a divisão entre a religião e política, quer assim desmarcar o domínio próprio da política e da sua ciência, que não se confunde com a da religião ou da moral. Para muitos ele inaugura a sociologia e a sociologia política. Para o pensador,
As religiões, os valores morais e os costumes devem ser analisados não em si mesmos, mas na relação com os diversos modos de organização das sociedades. É preciso também verificar as relações em que tais sociedades manchem com os danos naturais, como o clima e o solo. Para ele, o importante não é julgar o governo existente, mas compreender a natureza e o princípio de cada espécie do governo, o posto onde cada um interfere nos outros. Uma combinação entre ambos forma-se um equilíbrio. O modelo é o governo da Inglaterra. Sua principal obra, O Espírito das Leis, trata-se de examinar 3 tipos de governo: a república, a monarquia e o despotismo, onde explicam também que as leis que governam o povo devem levar em consideração o clima, a geografia e as outras circunstâncias gerais, e que também as forças que governam devem ser separadas e balanceadas para garantir o direito de todos. Existe precisamente o espírito das leis, pois o legislador obedece aos princípios, a motivos, a tendências examináveis pela razão. Primeiro, examinei os homens e acreditei que na infinita diversidade de leis e costumes não deixaram levar exclusivamente pelas fantasias. Toda lei é relativa a um elemento da realidade, física, moral ou social. Toda lei pressupõe uma relação. O espírito das leis consiste nas diversas relações que podem ter as leis com diversos objetos. Diferente de Hobbes ou Locke, não busca encontrar um sistema político armado dos pés à cabeça, uma doutrina rigorosamente dedutiva. Busca suas ideias na investigação científica e análise dos governos de diversos países, à medida que vai desenvolvendo sua obra. Esse é o nosso trabalho. Sobre Montesquieu, falando sobre a obra Espírito das Leis. Muito obrigado pela atenção. Nós. E valeu! Vai, começa a andar aí. Nosso grupo é composto por Luciano, Diego. É considerado um dos grandes filósofos do iluminismo. Para ter sucesso, deve-se compreender que os membros... Vai. Para se ter sucesso, deve-se compreender que os membros das classes não eram iguais, mas tinham algumas necessidades semelhantes. Tá gravando? Não sei. Para se ter sucesso, deve-se compreender... Volta. Eu nem tinha colocado em... Vai. No geral, o espírito das leis... Luciano, tá ligado aqui o áudio? Tá. O modelo é o governo da Inglaterra. Tá com pressa? Foda-se. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back?